Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre um tema que me foi proposto pela Andy. A Andy é uma jovem, muito jovem mesmo, que já está toda preocupada em desenvolver a consciência dela, em descobrir as coisas, em se transformar. E ela está sempre compartilhando o canal com outras pessoas, trazendo outras pessoas para cá, compartilhando comigo. Gratidão, Andy, por tudo, sempre. E a proposta dela foi para que a gente falasse um pouquinho sobre ofensa. Eu vou começar compartilhando com vocês duas historinhas, né? A primeira delas aconteceu com o rei Salomão. Ele estava andando lá com os soldados dele e tal, numa boa. Aí um homem veio e começou a falar as coisas mais horríveis para ele, a xingar, a ofender e tal. Aí os soldados quiseram ir para cima desse cara, falaram assim, como que você fala desse jeito com o nosso rei, não sei o quê. Aí o rei Salomão falou assim, não, deixa ele. Porque se ele está falando essas coisas para mim, é porque é o que eu preciso ouvir, é o que eu mereço ouvir. Essa é a primeira historinha. Segunda historinha aconteceu com Buda. Ele estava lá com os seguidores dele, né, com as pessoas que estudavam com ele e tudo mais. E aí chegou uma pessoa, um homem, e começou também a falar para ele, você é uma farsa, você é um charlatão, você é um mentiroso, você é um falso, falou as coisas mais horríveis. E os discípulos de Buda quiseram ir para cima dele, falaram, você não pode falar desse jeito com Buda, e Buda disse, não, que ele faça isso tudo bem. Agora, vocês que têm aprendido comigo, se vocês agredirem, se vocês agirem de uma maneira intolerante, aí já tem algum problema, deixa ele, deixa ele falar. Esse homem foi para casa, ele dormiu, ou melhor, ele deitou na cama para tentar dormir, mas ele não conseguiu dormir. Porque o que eles falam é assim, quando a gente se encontra com o iluminado é uma mudança grande na vida da gente. A gente às vezes fica sem conseguir dormir, sem conseguir fazer as coisas e tal. E esse homem não conseguiu dormir, ficou perplexo, ficou, nossa, ele não reagiu, ele não me xingou e tal. No dia seguinte esse homem voltou lá para pedir perdão para Buda. Ele foi, se jogou aos pés dele, falou que ele estava errado, pediu perdão e Buda falou, tudo bem, mas você não precisa me pedir perdão, você não precisa me pedir desculpas porque o homem que você ofendeu ontem já não existe mais hoje. O homem que ofendeu ontem já não existe mais hoje. O rio já não é o mesmo, porque ele correu. Então, gente, a gente vai ter dois pontos aí que a gente vai ter que pensar em relação a essas ofensas, em relação a essas palavras que vêm em direção a gente. Uma coisa importante é que todos são mensageiros, Todas as palavras que a gente ouve, elas são mensagens, só que a gente tem que saber interpretar, não são sempre mensagens dos anjos não, sabe, assim, só coisas boas, coisas que eu tenho que seguir, às vezes é uma atenção do tipo, de quem que você está se rodeando para uma pessoa vir e te falar aquilo, tudo coisas nesse sentido, a gente tem que ter muita consciência para conseguir analisar caso a caso. Tem uma frasezinha que ela fala assim, escute a mensagem, mas não culpe o mensageiro. Então às vezes uma pessoa vem e te fala uma coisa, tenta entender, será que essa pessoa está me falando essa coisa porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, mais prático. Você foi, ajudou aquela pessoa, ela veio e te falou um monte, Qual que é essa mensagem? Será que eu ajudei da maneira correta? Será que ao invés de ajudar eu não atrapalhei? A gente já tem um vídeo aqui, quando ajudar atrapalha, Ou será que eu não fiz realmente de coração? Gente, são sinais, a gente tem que analisar por que aquilo está acontecendo comigo. Então, quando alguém chega e te ofende, te fala uma coisa que você julga ofensiva, porque também a gente tem que ver isso, gente? Às vezes nem é ofensa e de repente você toma aquilo como ofensivo. Quando alguém chega e fala aquilo, a gente tem que raciocinar muito, porque às vezes quando a pessoa vem e ofende seu ego, que a gente tem essa mania de proteger muito o nosso ego, a pessoa vem e ofende seu ego, fala, por exemplo, você foi egoísta naquela situação e tal, e você vê como uma ofensa, na verdade não é uma ofensa, na verdade é uma dicona. Pode ser que você tenha sido egoísta, então a gente tem que conseguir fazer essas avaliações, ver o que a gente toma como ofensa, será que aquilo não é uma mensagem bacana? Será que aquilo não é uma mensagem, não ajudei da maneira bacana? Será que aquilo não é uma mensagem, se essa pessoa está na minha vida, que tipo de pessoa que eu estou me rodeando para ter essa pessoa? Todas essas mensagens. Aí a gente entra também numa outra questão, que é a questão de entender a projeção do outro em você. Esse é um outro ponto. Quando eu conversei até sobre isso no Snapchat outro dia, a pessoa conhece a outra e ela vai ali e deposita
um monte de coisa que não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com outros relacionamentos. Nem conhece, porque fica parecendo que a pessoa é recém-conhecida. Gente da família mesmo, entendeu? A pessoa faz uma coisa e você projeta nela tudo que outras pessoas já fizeram. De repente aquela pessoa não está fazendo tudo aquilo. Então a gente tem que dar essa parada e analisar isso. E pensar e falar assim, o que eu estou projetando em cima dessa pessoa, o que essa pessoa está fazendo de verdade. E a gente tem que ter uma consciência muito forte em relação aos problemas da pessoa, né? Então você vê, tem vários pontos de vista em relação a tudo, e aqui eu estou tentando falar com vocês sobre vários pontos de vista em relação às ofensas. Tem uma outra frase, gente, que ela fala assim, o modo como você trata as pessoas fala tudo sobre você, e não fala nada sobre elas. Então uma pessoa que de repente chega e te ofende gratuitamente, aquilo também vai estar falando tudo sobre aquela pessoa, mas de repente nada em relação a você. E em muitos casos isso pode estar acontecendo. Aquela pessoa teve um dia ruim, aquela pessoa, sabe, tá com um problema na família, tá com um problema no trabalho e vem e te fala um monte, entendeu? É claro que tem aquele questionamento, por que justo eu? Por que veio falar pra mim? É esse nosso trabalho, né? Nosso trabalho, mais do que ficar tentando entender porque aquela pessoa fez aquilo, que não vai entender. Já falei também sobre isso outras vezes. A gente não entende a cabeça do outro. Já é uma luta para entender a nossa própria. É parar e falar, sabe? Ok, aquilo aconteceu comigo. Por quê? O que eu aprendo com isso? O que eu posso tomar com isso? Né? Às vezes pode até ser mais paciente com uma pessoa que está passando por uma dor. Pode ser tanta coisa. Ofensas de pessoas que amamos, né? Isso é uma realidade, isso acontece muito. O que acontece muito, né, gente, é que a pessoa acha assim, o pai tá lá sempre mesmo, sabe? Meu irmão tá lá sempre mesmo, minha mãe tá lá sempre mesmo, meu filho tá lá, meu amigo, eu posso falar o que for, porque continua, o relacionamento continua, essa pessoa não vai embora, não vai acabar. Então, acaba sendo até bode expiatório, né? Saco de pancada em algumas situações. Isso acontece. A gente tem que parar e ver, gente, é uma ofensa que aconteceu uma vez, outra vez porque essa pessoa estava no mau dia, né? No é caso da gente entender, da gente tolerar, da gente deixar passar. Ou olhando sobre um outro ponto de vista, será que aquela pessoa é uma pessoa abusiva? Será que é uma pessoa agressora? Então, por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que ver que tipo de ofensa que é, em que nível que ela tá chegando, sabe? Vamos supor, é uma pessoa que causa ofensas o tempo todo, é uma ofensa psicológica, é uma agressão, uma violência psicológica, né? Às vezes a gente já ouve também falar assim, quando você assassina uma pessoa, você dá um tiro e acabou. Agora, quando você humilha, ofende essa pessoa, às vezes com agressão física, mas verbal mesmo, é uma coisa que você faz todos os dias e o tempo todo. Então você mata aquela pessoa várias vezes. Então é o caso da gente se questionar. Até onde eu vou deixar aí essa situação? Até onde essa situação está ok? Até onde eu favoreço aquela pessoa, permitindo que isso aconteça? Gente, sempre usar a fórmula operativa, parar e pensar. Não responde na mesma moeda. É fácil? Não, é difícil. Com o tempo a gente vai desenvolvendo. Por isso que eu falo pra vocês, a vida aqui é um exercício, é uma academia. Sabe, leva na diversão. Se você não conseguiu fazer o exercício aquele dia, amanhã você vai conseguir. Né? Só não desiste, só vai seguindo em frente. Vai ter uma hora que você vai ver a pessoa agredindo, você vai quase olhar como se aquilo não estivesse acontecendo com você. Vai olhar e falar, meu Deus, o que é isso, sabe? Tô falando das agressões mais pesadas. Então a gente tem realmente que, mesmo que seja um familiar, mesmo que seja um amigo querido, tem que saber pôr limite, né? Em situações abusivas, de ofensas abusivas. Então, gente, uma coisa bacana pra gente parar e pensar é isso. Aconteceu comigo, né? Aconteceu aqui dentro da minha vida, dentro desse meu círculo. Por quê? O que eu tiro disso? Isso aconteceu pra mim. Que lição eu posso tirar disso? Que é isso que a gente pode entender daquela primeira historinha do rei Davi. Segundo, entender que a pessoa tem as batalhas dela, que são dela, sabe? Não é uma verdade, não é aquilo. Deixa aquela pessoa absorver o que ela está fazendo. A ideia daquela historinha de Buda, né? Um outro ponto também, a maneira como você trata os outros, fala tudo de você, não fala nada dos outros. Quem é aquela pessoa? Por que ela está fazendo aquilo?
né? De repente ela está tendo problemas. Agora, uma bobagem é a gente querer entender e entrar e mergulhar naquele drama. Então, é dividir ego de alma, né? Até quando o seu ego é ofendido, não se ofenda tanto assim. Deixa. Porque sabe, gente, vou falar, quando vê uma ofensa e você não dá bola, é porque ela não tem procedência. Agora, quando você fica muito machucado, quando você chora e você tem que dar justificativas, é porque é verdade. Uma pessoa vem e fala que você é egoísta. Pode ser que você nem seja com as pessoas, mas você é com você. Entendeu? Então, quando aquilo te afeta, gente, aquilo tem uma procedência e aproveite, agradeça. Por que isso me afeta tanto, né? Então, às vezes uma pessoa chega pra você e te chama de egoísta, você nem liga porque você não é. Mas outra chega e te chama de preguiçosa, nossa, e você vai rodar baiana, você vai, né, arrasar horrores, porque não dá pra admitir. Não dá pra admitir. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ver quando a gente está protegendo o ego da gente, sempre entender que tem uma lição para tirar por trás disso, entender que cada um tem seu momento, cada um está na sua luta pessoal, entender que aquilo de repente é uma projeção da pessoa em cima de você, então não leve tão a ferro e a fogo. E em casos abusivos de ofensas, é parar e se perguntar, até onde eu vou deixar isso ir? Até onde isso tem que estar acontecendo? O que eu vou permitir? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco nesse tema de ofensa, né, que na verdade é uma coisa muito ampla, pode ter várias causas, vários motivos. Quando você analisa caso a caso, é simples, mas é um caso a caso. Então, por isso que eu levantei para vocês esses pontos que acho que é sempre importante a gente ter em mente. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele nas redes sociais, compartilha nos grupos que você faz parte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo. Gratidão por compartilhar comigo e por me permitir compartilhar com vocês. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão. Consciência, porque a gente fala tanto, tem que ter consciência, comanda sua consciência, trabalhe sua consciência, transforme sua consciência, consciência é tudo. Mas afinal, né, o que é consciência? Como que a gente pode transformar essa consciência? O que isso traz de positivo para a vida da gente?